O NUJEPNAC é o órgão do Tribunal de Justiça do Amapá, responsável pela gestão dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil. Entre estes precedentes, podemos relacionar matérias de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência, suspensão em incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O órgão também tem entre suas atribuições a promoção do fortalecimento do monitoramento e busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. Ao NUJEPNAC, cabe ainda subsidiar e monitorar os recursos dirigidos aos tribunais superiores, alimentando o Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça e a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá. Outra atribuição do NUJEPNAC é manter atualizado os dados sobre processos sujeitos à técnica de casos repetitivos e de assunção de competência. Nestes casos, o núcleo também encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça relatórios de cada status processual. Cabe ao NUJEPNAC o dever de apoiar a própria instituição, tribunais e órgãos superiores na missão de promover e proteger a segurança jurídica, além de acompanhar a tramitação de ações sobre direitos coletivos, dois elementos fundamentais da prestação jurisdicional. Para chegar no ambiente eletrônico do NUJEPNAC do Tribunal de Justiça do Amapá, acesse o portal. Uma vez na página, você poderá ter acesso a todas as normativas que determinam o funcionamento do núcleo e a composição do órgão, além do endereço e contatos para atendimento. Neste espaço, é possível conferir os informativos do NUJEPNAC e realizar as consultas dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, além das relações de temas gerais do STJ e STF. Este é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Eu me chamo Fernanda Picance e quero a sua companhia para levar até você as informações do Poder Judiciário do Estado do Amapá. Programa Justiça no Ar. O programa de hoje está recheado de muita informação para você e eu quero te convidar para acompanhar agora uma entrevista com o juiz Matias Pires Neto, titular da 5ª Vara Criminal de Macapá. O jornalista Aloysio Menescal conversou com o magistrado e falou sobre as diferenças entre acordos de não persecução penal e sursis processual. Acompanhe. Olá, amigos e seguidores do TJAP nas mídias sociais. Hoje vamos entrevistar o juiz Matias Pires Neto, titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá. Hoje vamos tratar de um instituto ainda relativamente recente no âmbito do direito criminal, que é o Acordo da Não Persecução Penal, ou ANPP, e as diferenças e semelhanças com o sursis processual, que ainda confunde e gera polêmicas mesmo entre operadores do direito. Doutor Matias, o senhor pode fazer um breve histórico sobre os motivos pelos quais esses dois institutos foram criados dentro do direito penal brasileiro? Olá a todos que assistem, Luísa. Nós estamos aí diante de um acordo, um instituto, né, denominado de Acordo de Não Persecução Penal, que a gente previa como a ANPP, entrou no nosso ordenamento jurídico agora recentemente, através da Lei 13.964, de 2019, né, que passou a vigorar em 2020. Trazendo, então, essa lei, também é denominada de pacote anticrime, que faz parte do pacote anticrime, ela trouxe esse instituto, que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Mas antes de a gente adentrar nessa
história, nesse conceito do ANPP, é importante que se entenda que esses institutos, o ANPP, ele é mais um dos institutos despenalizadores. Institutos estes adotados num sistema em que se busca, uma política em que se busca desencarcerizar, né? Despenalizar. É a substituição do direito, do direito penal, pelo processo penal pelo direito penal negociado. Isso que se busca com esses institutos. E isso tudo decorreu da necessidade do sistema se adequar à realidade, né? Antes da existência destes institutos, nós necessariamente, todo cidadão que praticava uma infração penal, e aí quando nós falamos em infração, nós falamos do gênero dos quais nós temos as espécies crimes e contravenções, né? Então, infração é gênero, do qual são espécies, crimes e contravenções. Crimes, aquelas infrações penais, aqueles ocorridos penais, aqueles atos penais mais graves, e as infrações as menos graves. Então, toda vez que ocorre um crime, uma infração, seja ela crime ou contravenção, há ali a quebra da normalidade social, né? Toda vez que você pratica algo que é contra o que está positivado, você há uma quebra da ordem social, da ordem da paz social, e por conta disso o Estado precisa se manifestar, o Estado precisa dar uma resposta para aquela situação. A resposta, então, usada diante de uma infração penal é a punição, é a sanção. Mas até a chegada desta sanção, uma vez que nós vivemos num Estado democrático de direito, é muito demorada a chegada a esta sanção penal, por conta do processo. E o processo penal, e isso não é só no nosso sistema, a gente tem muito essa ideia de que nos Estados Unidos, que é o exemplo, que tudo funciona, que tudo é mais rápido, o processo penal também é demorado, né? É demorado porque você tem que garantir vários direitos das partes. Então, em qualquer ordenamento jurídico, em regra, o processo penal é demorado. E aí, até que você chegue à sanção penal por conta da demora do processo penal, além de ser demorado, ele é custoso, ele é caro para o Estado, o processo penal. Então, até que se chega a essa sanção penal, demora muito. E daí vem muita ideia de impunidade, porque, veja só, se o crime acontece hoje, e você só vai ter a resposta, a pena daqui a 5, 6 anos, 10 anos, que às vezes, enquanto demora um processo penal, fica no meio social a ideia de impunidade, ou seja, de que aquele crime não foi punido. Na verdade, o processo está tramitando, mas as pessoas que circulam aquela situação acham que não houve punição, entendeu? Então, por conta da necessidade de se trazer uma resposta mais rápida para a ocorrência, para a infração penal, é que foram adotados estes institutos despenalizadores, porque eles são mais rápidos de aplicação, eles são adotados com a aquiescência do acusado, portanto, se eu aceito cumprir aquilo, é muito provável que eu realmente cumpra, não é? Há uma probabilidade muito maior de se cumprir, e aí, de fato, é efetivada a resposta do Estado no que concerne aquela infração penal, aquela quebra da paz e da ordem social. Então, é nesse contexto de se evitar um processo penal demorado e caro para o Estado, nesse contexto de se despenalizar, de diminuir a população carcerária, é que se criou, né, é que se vem criando esses institutos despenalizadores. E, na verdade, esses institutos despenalizadores eles não são criação nossa. A lei do pacote anticrimes ele não trouxe nada de novo, ele apenas copiou institutos que já existiam em outros ordenamentos, que já estão em andamento, em funcionamento há bem mais tempo. Certo? Então, é só para fazer essa introdução no sentido de justificar, porque
Para muitos, esses institutos também denotam, né? Eles podem parecer algo, pode reforçar a ideia da impunidade, né? Porque o cara pratica um crime e ele é beneficiado com a NPP, ele é beneficiado com o suicídio processual, com a transação penal, com a composição civil, a colaboração premiada, são todos institutos despenalizadores. Então, na verdade, essa é a finalidade da existência desse instituto. O senhor poderia só distinguir com clareza o que separa o sursis processual do acordo de não persecução penal? Em que momento do processo eles podem ser despertados, digamos assim, e de que forma eles podem beneficiar a prestação jurisdicional no âmbito do direito criminal? Cada um especificamente? Então, Luiz, na verdade, desde a lei, como falei, esses institutos despenalizadores, como eles são denominados, né? Na verdade, eles são espécie do gênero, né? Institutos despenalizadores, é chamada justiça negocial, justiça consensual, justiça penal negocial, justiça penal consensual. Eles já vêm sendo adotados desde a Lei 9.099 de 95, que é a chamada Lei dos Juizados Especiais. Antes da Lei 9.099 de 95, toda a infração penal, e aí eu bato naquela infração penal, gênero, do qual são espécies, crimes e contravenções, todas as infrações penais, elas necessariamente tinham que passar por um inquérito policial e por um processo até chegar à sanção. É com a Lei 9.099 que é adotado no nosso sistema jurídico, no nosso sistema positivado, os primeiros institutos despenalizadores. E aí nós conhecemos, então, a composição civil, a transação penal e o sursis processual. O sursis, na verdade, é a suspensão condicional do processo. A lei fala em suspensão condicional do processo, né? Que aí nós denominamos de sursis, que é uma palavra francesa, que advém do sursis, é ficar, né? Ficar parado. Então, é o sursis processual, é deixar parado o processo. Esses institutos, então, eles já vêm com a Lei 9.099. A composição civil, eu gostei de falar, a composição civil, ela é aquele acordo que é feito diante de uma infração penal, em que é uma ação penal pública, ação penal privada, aquela que é a própria parte, não é, que promove, a exemplo da injúria, calúnia e difamação. O agressor e a vítima fazem um acordo. De repente, você me dá um tapa, via de fato. Eu não quero que você seja punido, eu quero que você me pague uma indenização por isso. Pronto. Com essa indenização, há uma composição civil e aí nós resolvemos tanto a parte criminal quanto a parte civil, no único ato. Composição civil. Depois tem a transação penal, naquele crime de menor potencial ofensivo, quando o réu é primário, ou seja, quando ele não é reincidente. Se trata de crime de menor potencial ofensivo e a lei dos juizados especiais define que são crimes de menor potencial ofensivo. São aqueles crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. O Ministério Público faz essa transação penal, estabelece algumas condições e a pessoa cumpre e, ao final do cumprimento das condições, é arquivado. Ou o sursis processual, em que se deixa o processo suspenso por um determinado período, mediante o cumprimento de algumas condições, e, cumpridas as condições, ao final do prazo estabelecido, é extinta a punibilidade e extinto o processo. Esse seria o sursis processual. Institutos trazidos com a Lei 9.099. Com a Lei 13.964, que alterou, que é o chamado pacote anticrimes, foi introduzido, então, no Código de Processo Penal, artigo 28A, o acordo de não persecução penal, que é um outro instituto despenalizador voltado para aqueles crimes cuja pena, a pena mínima seja inferior a 4 anos. Tá? Então,
todos eles dependem do cumprimento das condições estabelecidas pelas partes, pelo promotor, né, homologadas pelo juiz, e que, cumpridas, elas levam, então, à extinção do processo. E, sem dúvida, esses institutos, eles, como te falei, eles são muito mais rápidos. Porque, veja só, eles são propostos no início. Por exemplo, a NPP, ela é proposta antes mesmo da existência de um processo. Não existe ação penal quando é proposta o acordo de não persecução penal, quando ele é homologado. Ele não existe, e se ele for cumprido conforme foi acordado entre as partes, entre o Ministério Público e o agressor, né, o investigado, não haverá ação penal, não haverá registro, mesmo que ele tenha condição para que tenha direito à confissão do autor do fato, ele tem que confessar formal e circunstanciadamente o fato. Essa confissão ela não vai ficar registrado. Ele vai ter direito, ele continua sendo réu primário, ele não vai ter nada que macule a certidão criminal dele para efeitos de concurso, de emprego público, entendeu? Então, esse é o grande benefício para o autor de um crime, uma infração penal, que tem o direito ao acordo de não persecução penal e aceita e cumpre as condições. Da mesma forma, o SUSIS. O SUSIS já é um pouco mais grave, porque quando há o SUSIS, já existe ação penal, já houve oferecimento de denúncia, mas é proposto ainda no início do processo. E aí é a grande diferença entre acordo de não persecução penal e esse SUSIS processual. Por quê? Porque no acordo de não persecução penal, eu necessariamente, quando eu pratico um crime, para que eu tenha direito a esse benefício, eu tenho que confessar a prática do crime, formal e circunstanciadamente. No SUSIS processual, não. Eu não sou obrigado a confessar, mas mesmo assim, se o crime que eu pratiquei, que eu sou acusado, né, ele tiver pena igual ou a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, eu tenho direito ao SUSIS processual, mesmo que eu não tenha confessado. Perfeito, doutor Matias. Então, essa distinção eu acho que ela é uma das mais importantes. Uma outra questão que eu queria verificar com o senhor é que, pelo que eu estou entendendo, as penas são bastante reduzidas. Então, para aquelas pessoas que ainda desconfiam desses institutos como um mecanismo que pode levar à impunidade, né, não são institutos que são praticados em crimes de alto potencial ofensivo, de alta gravidade, de violência extrema, não são aplicados nesse tipo de situação, não é isso? Sim, sim. Inclusive, uma das condições, veja só, o SUSIS processual, ele, para você ter direito aos... Não, vamos por parte. Vamos antes, né, que é a Lei 9.099. Para você ter direito à composição civil ou à transação penal, que são os dois primeiros institutos, né, trazidos pela Lei 9.099, você tem que praticar um crime que a lei define como crime de menor potencial ofensivo. Que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele crime cuja pena máxima é não superior a 2 anos. Entendeu? Então, os crimes, para ele ser de menor potencial ofensivo, para que eu possa fazer uma composição civil, uma transação penal, eu tenho que ter praticado um crime cuja pena não seja superior a 2 anos. Ou seja, o crime tem que ser, a pena máxima tem que ser igual ou inferior a 2 anos. Para que eu tenha direito ao SUSIS processual, eu tenho que ter praticado um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. E para que eu tenha direito ao acordo de não persecução penal, a pena mínima é inferior a 4 anos. No caso da suspensão condicional do processo e da transação penal e da composição civil, a lei não fala na exigência de não ocorrência de violência ou grave ameaça. Tanto que é possível, por exemplo, você conceder a transação penal para uma lesão corporal, uma via de fato. E são crimes que são contra de violência à pessoa.
não é? Violência física à pessoa. No caso do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, necessariamente o crime não tem que ter violência ou grave ameaça, nem violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher pela condição de mulher, né? No caso dos casos de feminicídio. Então, essa é a grande diferença, né? O que é muito importante que se tenha conhecimento, que não é para qualquer crime que se é concedido. Então, para aqueles crimes cuja pena, no caso do NPP, a pena mínima seja inferior a 4 anos, que não haja violência ou grave ameaça contra a pessoa. Perfeito. Doutor Matias, só mais um ponto. Em relação às vezes comentada como excessiva gana, digamos assim, pela prisão que uma parte do público manifesta, às vezes, expressa, inclusive nas mídias sociais, de uma forma geral, tem se consolidado dentro do meio jurídico, pelo menos eu tenho ouvido com frequência nas entrevistas e matérias que fazemos aqui para a assessoria de comunicação do TEJAP, uma posição que é muito harmônica em relação a esses institutos que o senhor acabou de comentar e apresentar todo o histórico, no sentido de buscar reduzir o encarceramento, até por causa de uma, como eu vou dizer, uma dificuldade de recuperar esse preso. E é um preso que precisa ser recuperado pelo nosso sistema prisional, que não tem conseguido cumprir com essa missão. E, inclusive, o Dr. João Matos, né, juiz titular da Vara de Execuções Penais, comentou que números do DEPEN, recentemente divulgados, deram conta de que, se não me engano, algo em torno de 70% da população carcerária brasileira era por crimes não violentos, né? E, potencialmente, então, pessoas que poderiam usufruir de institutos como esses, né? E reduzir drasticamente, imagino, o investimento público, né? Os gastos públicos em relação à manutenção da população carcerária. Como é que é a sua visão em relação a essa realidade, a dificuldade de recuperação e reinserção do preso na sociedade, que é alguém que necessariamente vai voltar para a sociedade? Aloysio, essa questão da ressocialização, todos nós sabemos, não é, da grave problema das nossas penitenciárias. E mesmo antes de nós entrarmos nessa realidade penitenciária, se nós formos muito antes para os estudos sobre a pena, sobre a prisão, você há de convir comigo que é muito difícil você treinar alguém, você ressocializar alguém para viver em liberdade preso. Então, é meio incongruente você entender que você vai ressocializar, você vai preparar alguém, ou adequar ao comportamento de alguém para viver em liberdade dentro de uma prisão, né? Então, essa ideia de ressocialização, ela é muito questionada, acreditar que você vai ressocializar alguém no ambiente de prisão, no ambiente de cárcere. Soma-se a isso, a esse questionamento já muito anterior à nossa realidade, a realidade brasileira dos nossos presídios, né? Da superpopulação. E o que nós vemos é que as pessoas que praticam crimes menos graves e são levados para a penitenciária saem de lá muito pior, no sentido de cometimento de crime, de preparados para praticar outros crimes do que antes foram. Não acredito nessa... pelo menos a experiência, nossa experiência carcerária, ela não tem sido capaz de cumprir a sua função ressocializadora. Ela tem funcionado apenas com a função de sanção de pena, a função punitiva da pena, não tem cumprido a sua função ressocializadora, e o pior, tem ainda criado uma outra função, que é de preparar mais ainda o ressocializando para o crime.
que nós vemos aí que as pessoas que vão para a penitenciária acabam saindo piores do que para quando lá foram. E aí que a importância desses institutos despenalizadores, porque e aí também que a gente precisa tirar um pouco dessa mentalidade que nós temos de achar que só há punição quando há prisão, né? Essa ideia ela não é verdadeira. Tem situações que você aplicar uma multa, uma pena de prestação pecuniária para o cidadão, mexer no bolso do cidadão, é muito pesado, é muito custoso, não deixa de ter sua função punitiva. Então, quando você concede uma NPP estabelecendo que ele repare o dano que ele causou à vítima, que ele cumpre uma pena de prestação, uma pena não, que na NPP não há pena, ele cumpre uma condição de pagamento de um salário mínimo para ser destinado a entidades assistenciais, isso é punitivo, isso vai pesar no bolso dele muito mais e será muito mais útil do que uma prisão, que não será nada útil, é um peso para o Estado, porque o preso é muito caro para o Estado, por mais que a situação das penitenciárias não sejam boas, mas ainda assim o custo de um preso é muito alto para o Estado. A gente resolve, né? O processo, você consegue dar uma resposta para aquele evento criminoso sem a necessidade de um processo longo e custoso para o Estado, e dando uma efetiva resposta para a sociedade diante daquele fato. Então, é preciso que a gente trabalhe e quebre esse mito de que há punição quando há prisão. E eu sempre verifiquei isso, eu não sei de onde é que as pessoas tiram essa ideia de impunidade, porque eu que sou juiz de vara criminal já há alguns anos, todos os dias eu sentencio condenando por crimes, não é? E claro que nem sempre essas punições são prisão, mas não significa dizer que aquele fato criminoso ficou em branco, ficou sem uma resposta do Estado juiz, no caso do Poder Judiciário. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar muito essa ideia, quebrar um pouco essa ideia de que só há punição quando há prisão, o que não é verdade. Há, sim, outros tipos de punição, e os ANPPs, o suicídio processual, as transações penais, a composição do civil, eles existem exatamente para isso, para que seja dada uma resposta social, sem a delonga e o custo de um processo, e de forma bem mais rápida. Perfeito. Doutor Matias Pires Neto, o senhor teria mais alguma coisa a dizer para finalizarmos a entrevista? Eu só quero agradecer a assessoria de comunicação, a oportunidade de dividir essas ideias, né, essa experiência que nós temos em relação a esses dois institutos e me colocar à disposição para tantas quantas outras forem necessárias. Obrigado. Muito obrigado, doutor Matias Pires Neto, que é o titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá e certamente será convidado mais vezes aqui para o Justiça no Ar. Voltamos agora ao estúdio. O programa Justiça no Ar vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet. Por meio de um computador, notebook ou celular, sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente,
seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção. Aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O Tribunal de Justiça do Amapá emite de forma gratuita certidões criminais, cíveis e criminais, falência, dentre outras. Para isso, basta acessar a aba Certidão Online no portal, preencher os dados e emitir o seu documento. As certidões, que são em sua grande maioria as criminais, elas são emitidas pelo site do Tribunal de Justiça. Em caso de inconsistência, enviar e-mail para dist.mcp@tjap.jus.br com a imagem da identidade RG ou outro documento oficial com foto, que em até 48 horas iremos encaminhar a certidão. As urgentes serão emitidas de imediato. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail informado ou pelo telefone WhatsApp 096-981-30-6072. Estou pronta a lhe ajudar. O programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021, está de volta. E agora eu quero te convidar a acompanhar uma entrevista com o juiz Augusto César Leite, titular do Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá. Ele irá explicar o funcionamento sobre o ato de perturbar o sossego alheio, podendo dar prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Quem conversou com ele foi o jornalista Aloísio Menescal. Acompanhe. Olá, amigos e seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá. Estamos aqui novamente, dessa vez entrevistando o doutor Augusto Leite, do juiz Augusto César Gomes Leite, que é o titular do Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá. Olá, doutor Augusto, seja bem-vindo. Bom dia, amigos e seguidores do Tribunal de Justiça. É um prazer estar aqui com a Aloísio e com a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça. Doutor Augusto, nosso assunto hoje é um assunto que toca muita gente, né, que é, no caso, a Lei das Contravenções Penais, que vai tratar sobre, especificamente, o ato de perturbar o sossego alheio, que dá prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. O senhor poderia esclarecer, principalmente para o leigo e para a pessoa que se sente vítima desse tipo de situação, mas também para a pessoa que comete, né, que causa essa perturbação a outras pessoas, quais são exatamente as situações passíveis de punição e na qual se aplica essa lei? Positivo. Mas eu vou fazer uma pequena introdução, porque as pessoas às vezes não têm a perfeita identificação do que é uma contravenção penal e do que é o crime. Perfeito. A única diferença é que os crimes estão previstos, além das leis esparsas, no Código Penal brasileiro. Então, todas essas condutas escritas no Código Penal e nas leis esparsas são tidas como crimes. E as contravenções penais estão descritas no Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941. Já é uma lei bem antiga. E na época, ainda se permitia a legislação criminal ser utilizada através de decretos-leis, né? E nesse decreto-lei tem todas as atividades que são tidas como contravenção penal, que nada mais é do que a jurisprudência chama de crime anão, que é um crime menor. Embora menor no aspecto que a gente considera apenas na aplicação da pena, tem uma relevância muito grande
no reflexo na sociedade. E um dos temas que a gente tem tido e encontrado muitos problemas é justamente a perturbação do sossego, que está previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, e que é definida da seguinte forma: perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Primeira hipótese, com gritarias ou algazarras. Segunda hipótese, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. Provocando ou não procurando impedir guarda. E prevê, como você disse, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Na nossa realidade, a gente tem encontrado muito esse desafio no juizado especial criminal. Seja porque nesse último um ano e meio, nós temos passado por essa pandemia que tem nos colocado uma grande parte do dia dentro de casa, e dessa forma acabou por provocar um pouco mais a necessidade das pessoas procurarem que muitas vezes vem a ocasionar um barulho para o vizinho, seja porque as pessoas estão emocionalmente ainda muito afetadas com essa situação. E isso importou em um aumento da demanda muito importante, muito significativa nesse momento. E isso tem trazido, inclusive, nós estamos agora com alguns projetos justamente para começar a sensibilizar as pessoas da importância não só da gente respeitar o direito das pessoas que estão próximos a nós, mas também da minha obrigação de ter a capacidade de identificar que uma ação minha pode prejudicar um terceiro, certo? E isso é o momento da gente repensar esses conflitos sociais, porque isso nada além do que a existência de uma sociedade em que as pessoas, por necessidade de formação dos núcleos, acabam por ter uma proximidade maior. E isso vem afetando o direito de vizinhança, eventuais repercussões na saúde, no patrimônio e nas necessidades das pessoas. Esse é um dos pontos principais que a gente tenta sensibilizar no juizado, Luiz. Certo? Perfeito, doutor. E qual a sua orientação para um cidadão que se sente afetado na sua paz, no seu sossego, no seu lar, né? Tem que procurar o auxílio, tem que denunciar. Obviamente, isso é no segundo momento. No primeiro momento, o diálogo é sempre a forma mais adequada de resolver uma questão dessa. Procurar dialogar com aquela pessoa que está trazendo algum tipo de incômodo sonoro para a nossa residência, para o nosso local de descanso, né? Procurar um diálogo para que aquela pessoa possa realmente verificar, aferir se realmente está extrapolando nos limites do som utilizado em sua residência, né? Em não havendo um reflexo positivo nessa ação, deve procurar as autoridades, a Polícia Militar e a Polícia Civil, de forma a fomentar um termo circunstanciado para apurar a eventual conduta. Nesse aspecto, a gente tem que considerar o seguinte: não é uma única ação que pode provocar essa perturbação. Deve ser ações contínuas ou regulares que possam prejudicar o sossego da vítima. E, dessa forma, atingir de uma forma mais intensa, né, o direito ao sossego daquelas pessoas, daquela família. Normalmente, quando se atinge muito mais uma família. E isso é muito prejudicial, porque nós temos conhecimento, pelos estudos que fazemos, que a perturbação do sossego, com a limitação do sono, a limitação do descanso das pessoas, pode ter reações
de saúde, reações psicológicas, reações, prejuízos materiais e até morais também, né? Então, além de todas as consequências penais advindas da ação da contravenção penal, nós temos as consequências cíveis, que podem ser de grande monta, né? E as pessoas têm que identificar, poxa, o meu direito vai até onde eu não encontro obstáculo em alguma obrigação que eu tenho. Eu tenho direito ao meu lazer. O lazer é um direito de todo cidadão, está constitucionalmente previsto. Então, todos temos direito ao lazer. Mas esse lazer não pode extrapolar os limites da obrigação que eu tenho de não perturbar os vizinhos, de não perturbar outras pessoas com ou som, utilização de equipamentos mecânicos, músicas sejam mecânicas ou ao vivo, e também algazarras, como a gente disse aqui, porque muitas vezes as gritarias, algazarras também prejudicam o sono. A gente tem que saber que a necessidade de descanso também todos temos, é um direito de cada um de nós. E isso não pode se sobrepor ao direito ao lazer. Perfeito. E cabe ao judiciário justamente equilibrar, Acho que não é responde isso? mais. Exatamente. Nós procuramos, dentro da nossa ação no Juizado Especial Criminal, equilibrar e, assim, realmente sensibilizar. As pessoas têm que ser sensíveis às dificuldades das outras pessoas. Poxa, você está na sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Como disse, o aconchego da residência é a coisa mais sagrada que nós temos, é onde nós conseguimos o anseio, o descanso, o aconchego da família. A partir do momento em que a ação do meu vizinho está prejudicando esse sossego, essa tranquilidade que eu tenho o direito de exercer, as pessoas têm que ser sensíveis a isso. Poxa, que direito eu tenho de que com o meu som prejudicar o vizinho aqui? Poxa, será que eu tenho que ouvir uma música que é um dos principais reclamações que nós temos? Será que a minha música tem que ser tão alta ao ponto de ultrapassar os limites do meu terreno, do meu imóvel e produzir um efeito negativo no meu vizinho ao lado? Certo? Então, isso é muito importante para a gente identificar, para a gente avaliar em cada momento da nossa existência, dos nossos momentos de lazer, da nossa família, né? Então, esses são os sinais de que a gente precisa reavaliar comportamentos. E como todo comportamento, Fabrício e aos seguidores, todo comportamento gera uma expectativa. E nem sempre é tão fácil a gente mudar hábitos nossos. Mas nós temos que entender que esses nossos hábitos têm que encontrar limites nos direitos dos outros. E se nós conseguirmos equilibrar esse meu direito ao lazer com o direito do outro ao descanso, nós não encontraremos muitos problemas. Hoje, já é 9h26, eu já fiz 2 audiências só tratando sobre esse tema de perturbação do sossego, né? E realmente é um tema que tem que ser discutido muito na sociedade. Nós temos problemas não só com vizinhos, mas nós temos, pode ser alguma indústria, alguma fábrica, algum local em que é exercido alguma profissão que venha a produzir ruídos de forma a incomodar todos. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. A gente tem que procurar, inclusive, adestrar os nossos animais, normalmente quem faz muito barulho são os cachorros, né? De forma a que nem o latido deles seja capaz de produzir efeitos no meu vizinho. Porque se eu estiver permitindo que o meu animal tenha latidos tão altos e tão duradouros, pode prejudicar a saúde do meu vizinho. Pode
perturbar a tranquilidade e até a questão familiar dele. Nós temos casos das pessoas que, muitas vezes, contrariadas, vêm a mudar de um determinado endereço, e isso é inconcebível na sociedade atual. A gente tem que ter liberdade de escolher o local onde a gente quer morar. E isso também tem que ser respeitado pelos outros. O novo Código Civil de 2002 também traz uma previsão acerca desses fatos, da obrigação social que temos dos imóveis que são por nós, são de nossa propriedade. E isso tem que ser respeitado, o artigo 1277. E isso já vem sendo previsto e discutido de forma muito importante na nossa sociedade e que nos traz grandes consequências. A gente tem que entender as possibilidades e o direito de cada um. Então, dessa forma, a gente vai conseguir equilibrar com toda certeza. O artigo é 1277 e tem o seguinte teor, Luiz, os seus seguidores. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Veja bem, é uma direito coisa muito relevante. Até o direito civil deixa muito claro que você, o seu direito de propriedade, da sua propriedade de forma a prejudicar terceiros, de forma alguma, né? Seja pela poluição. Nós temos também o confronto com, além da perturbação do sossego, o crime ambiental, previsto no artigo 54 da Lei Ambiental. Mas esse é a produção de um barulho de forma a prejudicar a saúde humana, né? Que não está distante do sossego, por quê? A questão é apenas da gente avaliar a altura, o limite de som que é produzido. Perfeito. Doutor Augusto, eu queria até comentar aqui que essa semana eu estava conversando com o meu vizinho e fiquei muito feliz de perceber que ele não conhece o meu gosto musical. Eu escuto do heavy metal a Chopin, de carimbó a Gonzagão, e ele não fazia a menor ideia do que era o meu gosto. E eu fiquei feliz por isso, porque eu consigo escutar baixinho, ou então eu ponho fone. Exatamente. Ninguém precisa escutar. Exatamente. A gente tem um problema muito sério também nesses carros de som. Nós temos carros, essas aparelhagens que chamam, né? Que os carros andam até na rua. Isso já não é uma perturbação de sossego, uma contravenção penal. Isso, na realidade, é um crime ambiental. É o crime do artigo 54 da Lei de Contravenção Penal. Que o barulho é tão alto que ele passa, chega, treme. A gente treme. Muitas vezes eu estou num sinal e o meu carro começa a tremer. Poxa, será que é um problema no motor do carro, alguma coisa? Aí você vai perceber, está se aproximando um carro com essas aparelhagens de som, que vem como se todos os que estão próximos eles fossem obrigados a ouvir o que ele está ouvindo. Nessas audiências que a gente faz, poxa, será que é tão difícil você perceber que prejudica a sua própria saúde? Mas isso é uma opção sua, né? Se eu quero prejudicar a minha audição, nós não podemos fazer nada. Mas você não Quero pode ouvir bem alto no fone de ouvido, só eu fico surdo, né? Exatamente. Aí é o conselho que eu dou. Se o senhor quer ouvir música tão alto, coloque um headphone grande, poderoso, e estoure unicamente os seus ouvidos. Não venha perturbar o outro, porque é uma questão de respeito. Aí a gente vai até na moral, a gente vai para a questão moral. Poxa, eu moralmente me sinto uma pessoa equilibrada, uma pessoa que cumpre os meus direitos, cumpre os meus deveres, exerço os meus direitos. Mas quando eu pratico uma ação como essa, eu estou sendo respeitoso com as outras pessoas, né? Então não estou entrando nem ainda aí, um pouco antes da questão criminal, da questão civil, estou entrando na questão moral. Nós temos que ter
capacidade de avaliar as nossas condutas de uma questão moral de respeito ao meu próximo. Certo? Então, o tema é tão importante, e por isso que a gente está com algumas ações e devemos, nos próximos meses, prosseguir, iniciar algum projeto piloto, justamente para a gente conseguir sensibilizar que eu tenho um vizinho do lado, tenho um vizinho do outro lado, tenho um vizinho atrás, tenho um vizinho na frente, e, poxa, quando meu som prejudica qualquer um deles, eu estou descumprindo a lei, eu estou prejudicando alguém. E a minha obrigação como cidadão é evitar, é mudar essa postura, mudar essa conduta para me enquadrar nos direitos dos outros. Já é possível detalhar de alguma maneira esse projeto que o senhor está comentando, que está em muita informação? Assim, ainda está em formatação. Né? Eu estou com a minha equipe e a gente está tentando uma forma de esclarecer a sociedade, porque a gente tem que mostrar que esse direito é meu também. Porque já aconteceu no meu juizado de uma pessoa que um dia foi ré voltar como vítima de um outro vizinho. Olha só. Aí a gente tem que perceber, poxa, aí digamos que eu gosto de festa final de semana. Tá, muito bem, faço meu final de semana sem me importar com a consequência dos outros, tal, não sei o quê. Mas os outros vizinhos vão gostar de segunda, terça, quarta. Aí eu vou reclamar. Gente, o equilíbrio, viver em sociedade é viver num equilíbrio permanente. Né? A gente tem que equilibrar os nossos direitos e as nossas obrigações. E se a gente, a partir do momento em que pender para um lado ou para o outro, alguém sai prejudicado. E a consequência penal, que isso pode advir na minha vida, é significativa. É significativa. Ainda mais financeira também, como o Código Civil já está prevendo também. Lembrando que o revanchismo, às vezes, não é uma boa ideia, porque a pessoa que vai tentar responder à mesma altura, ela também está incorrendo numa infração e ela também pode ser penalizada, né, da mesma forma por estar agindo daquela forma. Né? É verdade. A gente tem que a gente tem que internalizar. Eu sempre digo, poxa, como é que eu vou saber se o meu sonho está prejudicando meu vizinho? Bem, conveniente. Tá? Então, eu vou até o próximo ao muro do meu vizinho e coloco, poxa, se chega até aqui, é razoável. Se passa daqui, se está muito alto aqui, perto do muro do meu vizinho, é porque ela está para incomodar. Tá? Mas se chega num volume de que realmente não incomoda, não vai incomodar alguém, está dentro do razoável. Tá? E nós temos que ver também a tolerância quanto aos limites de decibéis que é colocado em cada região. Né? Normalmente, os limites de decibéis são permitidos até 65 decibéis. Né? Se você considerar, os 65 decibéis é comparável ao latido forte de um cachorro. Então, em ambientes residenciais, zonas residenciais, mais ou menos, é esse o limite, até as 22 horas. Depois das 22 horas, esse limite tem que baixar. Tem que cair para 45 decibéis. No máximo 55. E, doutor Augusto, uma pergunta. Geralmente, o senhor explicou em linhas gerais, o senhor até confirmou o que eu já tinha falado no início sobre a pena variar de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, né? Falou de diferentes legislações, tanto no âmbito penal e da lei ambiental, quanto na civil. O que é que vai determinar exatamente o grau dessa pena e o tipo dessa pena? É a natureza da denúncia? É por onde a pessoa faz a denúncia? É a natureza do que a autoridade policial vai encontrar naquela situação? Como é exatamente que se forma essa situação?
Uhum. Quanto se você determina se é crime ambiental ou contravenção penal, normalmente é pelo limite do som que está sendo aferido. Se existe uma aferição e que ele ultrapassa os limites de 70 decibéis, normalmente isso é tido como um crime ambiental. Mas para isso tem que ter uma perícia. Por isso que muitas das vezes até pode haver extrapolação desse limite, eventualmente se consagrar apenas como uma contravenção penal. Por quê? Porque não houve uma perícia efetiva com um aparelho que a gente chama de decibilômetro e fica limitado a uma contravenção penal. Mas a partir do momento que é feita a aferição, aí nós podemos enquadrar como crime ambiental ou não. Está entendendo? Então, normalmente, como crime ambiental ou contravenção penal, é essa a principal diferença. Além do mais, né, se essa poluição sonora, esse barulho, né, ele atinge a uma comunidade em geral ou somente a algumas pessoas. Então, se o barulho é tão intenso, tão forte, que várias pessoas em um ambiente estão sendo prejudicadas, então isso é muito mais uma poluição sonora do que uma perturbação de sossego. Porque a perturbação de sossego em si tem vítimas conhecidas, são aquelas vítimas que estão identificadas como as que sofrem a perturbação. Então, normalmente é um vizinho do lado, um de trás, tudo. Agora, se toda a comunidade, digamos que toda a rua, como é muito comum acontecer quando existe algum clube, algum evento dessas festas grandes, com cantores, tudo, que vem a prejudicar toda uma comunidade, aí já se define como um crime ambiental, uma poluição sonora mesmo. Certo, doutor. E uma outra pergunta, o fator de ser algo pontual ou ser um padrão de comportamento, isso também vai afetar a aferição por parte da justiça? Quanto a isso, você tem que identificar. Primeiro, perturbação de sossego, se foi uma vez, isso não necessariamente identifica como perturbação de sossego. Tem que ser pelo menos uma regular reincidência da ação. Algumas vezes, digamos assim. Nós não temos um número específico, mas pode ser a partir de 2 vezes, a gente considera que é uma perturbação de sossego relevante, porque isso realmente vai afetar minha saúde, vai afetar minha produtividade no dia comum, no dia seguinte. E isso também a gente conversa muito. Poxa, se eu passar uma noite sem dormir, eu vou trabalhar direito no dia seguinte? Não vou. Obviamente, não vai ser um dia produtivo. Né? Então, essa sequência de ações é que identifica a produção do crime da contravenção penal de perturbação de sossego. Já o crime ambiental, não. O crime ambiental pode ser só uma ação. Né? O crime ambiental é uma ação. Estou com aquele aparelhagem de som e paro numa rua e isso prejudica todos perto de mim, então isso já é identificado como um crime ambiental. Doutor Augusto, que recado o senhor daria para o nosso espectador nesse momento? Qual é o recado tanto para os que estão sendo perturbados quanto para os que estão perturbando? Qual é o recado que o doutor Augusto Leite dá? Eu vou começar por aquele que pode ser um perturbador. Bom senso. Nada melhor na vida da gente do que um bom senso. Poxa, eu tenho que avaliar a minha conduta. Eu não sou um ser isolado que faço o que quer, na hora que quer, do jeito que quero. Eu sou um ser social, eu vivo em sociedade. E para viver em sociedade, eu tenho que ter um bom senso de me comportar de uma forma que não venha agredir ninguém. Né? Então, se eu utilizo o meu som muito alto, eu estou agredindo alguém. Então, eu tenho que ter o bom senso, a tranquilidade, a consciência de que eu adoro música, mas o meu adorar música não pode prejudicar o meu vizinho, que pode gostar, mas não suportar a altura que eu estou me ouvindo. A vítima. Acho que o maior problema que a gente tem é quando a gente fica inerte. Porque a gente vai tolerando
tolerando, e a tolerância de toda pessoa, ela tem um limite, né? A gente vai tolerando, e um dia um pouco, outro dia um pouco, e muitas vezes eu já vi no meu juizado, e até em outras varas que eu participei, um crime de uma contravenção de perturbação do sossego transformar num crime bem mais grave. Até homicídio a gente já viu. Por quê? Justamente por essa tolerância que as pessoas vão dando e que não permitem que no momento você chegue a explodir. Então, é importante o quê? Se estou com problema com meu vizinho, vou dialogar. O diálogo é o primeiro passo para a gente solucionar uma questão dessa envergadura. É procurar dialogar com meu vizinho. Poxa, vizinho, aconteceu isso. Será que a gente pode resolver? Será que a gente pode verificar uma altura de um som, de uma festa, de forma a não prejudicar a minha saúde, a saúde da minha família? Isso, muitas das vezes, a gente consegue um bom atendimento do vizinho, cria-se até vínculos, até amizades duradouras e respeitosas. Não conseguindo, temos que procurar as autoridades, vamos procurar a polícia militar, polícia ambiental, eventualmente, delegacia, para chegar no juizado. Para ir no juizado, a gente tomar as providências que têm que ser tomadas. A gente tem que avaliar de forma a resolver a questão. Não é só punir o responsável, e a gente sempre busca isso. A punição é uma forma de repreensão, mas muito mais do que isso, a gente procura a reeducação daquela pessoa. Poxa, eu fui punido, mas eu preciso me conscientizar que eu não posso continuar a uma conduta dessa forma. Eu preciso me convencer que o nosso ambiente é um ambiente de respeito mútuo. E esse respeito se traduz também na possibilidade de uma convivência saudável para todos. E a partir do momento em que extrapola-se o direito de um, vem a prejudicar o outro, com certeza. E essa é uma forma que a gente entende de solução dessas questões. Perfeito, doutor Augusto. E resolvendo amigavelmente, inclusive, pode até liberar o judiciário para tratar outras questões mais graves, né? Eu sempre digo, Luiz, assim, eu acho que o judiciário está ali para resolver as questões que lhes são postas. E toda vez que alguém se sente prejudicado, deve procurar quem pode auxiliar. Seja a delegacia, seja a polícia militar, seja o judiciário. E toda vez que é posta uma situação, não é menos importante do que outras, claro. Sabe? Porque aquela situação, eu costumo dizer, é o drama da vida de alguém. Pode parecer para a gente, eu tenho 10 mil casos de perturbação de sossego. Então, para mim, é uma coisa banal. Tudo. Não, porque eu tenho que olhar individualmente cada um deles. Porque naquele caso específico existe um drama de uma pessoa que está prejudicando a sua existência, está prejudicando a sua saúde, está prejudicando a sua família. Então, nós não podemos aquilatar como um monte de coisas. A gente tem que ver. São muitos processos, mas cada um é individual e tem uma consequência diferente para os que ali estão envolvidos. Então, é muito importante isso. E a gente sempre diz, o respeito, a base do respeito, o bom senso na convivência com as pessoas, sempre vai evitar problemas para todos nós. Essa é uma questão. Perfeito. Esse foi o juiz Augusto César Gomes Leite, que é o titular do Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá. Muito obrigado pela sua contribuição, doutor Augusto Leite. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar conversando com a assessoria do tribunal, trocando ideias. Eu costumo dizer, eu troco ideias. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E quando a gente debate, a gente discute, a gente dá orientações, a gente está aprendendo muito. E eu costumo dizer, eu aprendo muito mais com meus jurisdicionados do que muitas vezes nos livros e tantos livros que a gente lê.
É muito importante essa convivência e eles ensinam bastante para a gente. Muito obrigado a todos. E com certeza a entrevista também foi uma verdadeira aula para quem nos assistiu. Doutor Augusto, muito obrigado. Espero contar com a sua participação mais vezes no programa Justiça no Ar. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Até a próxima. De volta agora ao estúdio. O programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021, está chegando a fim e eu quero te agradecer pela sua companhia e audiência. Lembrando que o programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, que tem na direção Bernadette Farias, na apresentação eu, Fernanda Picanso, nas entrevistas e reportagens o jornalista Aloysio Menescal e na direção do estúdio Flávio Lacerda. Desde já, muito obrigada pela sua participação e companhia. Até a próxima segunda-feira. Programa Justiça no Ar. Esta notificação é para você participar como testemunha de uma audiência judicial na primeira vara de família, órfãos e sucessões da comarca de Macapá. O dia e horário exatos e outras orientações seguem por escrito em separado, juntamente com o link para participar da audiência. Para a sua segurança e de todos os envolvidos, a audiência será realizada à distância, por meio de salas virtuais de videoconferência. Desta forma, não precisa ir até o fórum e poderá participar da sua casa ou de outro lugar de sua conveniência, desde que disponha de um smartphone, tablet ou computador, ambiente silencioso e acesso estável à internet. Não é preciso instalar nenhum programa ou aplicativo, pois o sistema utilizará o navegador que estiver disponível no aparelho que você for utilizar. Tenha em mãos documentos oficiais de identificação, preferencialmente com foto. Atenção! Fornecer informação falsa, negar ou calar a verdade é contra a lei e pode resultar em penas de reclusão e multa. Em caso de dificuldades, entre em contato com a equipe de servidores desta unidade judicial pelos canais descritos na mensagem que segue por escrito. Não deixe de participar. Faça a sua parte para ajudar o Judiciário do Amapá a aplicar a lei, promover a justiça e a paz social. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.